predicação dos verbos sublinhados seguindo este código. 1 para verbo intransitivo, 2 para verbo transitivo direto, 3 para verbo transitivo indireto, 4 para verbo transitivo direto e indireto, 5 para verbo auxiliar e 6 para verbo de ligação. Tá preparado? Vambora! Vai! 1. Ela ligou o ferro silenciosa. Aqui, quem liga, liga alguma coisa. Ligou o quê? Ligou o ferro. Eu sempre classifico o verbo olhando para o que vem depois. Se o que vem depois é complemento dele, quem liga, liga alguma coisa, esse verbo é transitivo direto, o código é 2. Mas vamos além, vamos fazer uma análise maior dessa frase. E esse silenciosa, hein? Esse silenciosa não é um adjetivo que vem no predicado referindo-se ao sujeito? Então, além de eu ter aí um verbo transitivo direto, eu tenho também um predicativo do sujeito. É como se eu dissesse, ela ligou o ferro e estava silenciosa. Não é isso? Então, eu tenho também um predicativo do sujeito. Se eu quisesse ir além, eu diria predicado, verbo, nominal. Você não precisava fazer isso tudo no exercício, não. Eu é que estou indo além, tá bom? 2. Impecável, transitava o marido pelo tempo. Vai, agora a frase está fora da ordem. Coloque na ordem. Vá ao verbo e pergunte. Quem é que transitava? É a primeira pergunta que você faz ao verbo. Então, diante do verbo, eu paro tudo e pergunto. Quem transitava? O marido. O marido, sujeito. Pronto, agora eu começo a organizar a frase. O marido transitava impecável pelo tempo. Ora, nessa frase, quem transita, transita. O verbo precisa de complemento? Não. O verbo é intransitivo. Mas, Dri, pelo tempo não é complemento do verbo, não? Não, porque é cheiro. Sentiu o cheiro de circunstância? Ele transitava por onde? Isso é circunstância. É um adjunto adverbial. Se você sentir cheiro de circunstância, não vai ser complemento. Então, repito. O marido transitava pelo tempo. Quem transita, transita, porque pelo tempo é circunstância. O verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. E o mais legal dessa frase, essa foi uma frase de uma prova da FGV. Todas essas frases eu retirei de prova. Esse pelo tempo é um adjunto adverbial de lugar. Não é adjunto adverbial de tempo, não. É de lugar, porque olha que louco. É um lugar no sentido figurado. Porque quando você diz que ele transita, é como se ele está andando pelo tempo. É conotativo o sentido, mas é lugar. Precisava saber que era de lugar? Não, mas precisava saber que era adjunto. Por quê? Porque isso influencia a transitividade do verbo. Se o que vem ligado a ele é circunstância, então o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo, código 1. Adriana, impecável, minha filha. Impecável é o quê? Impecável é adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. É um predicativo do sujeito. Quero todo mundo colocando essa frase 12 na ordem direta. Olha, o marido transitava pelo tempo e estava impecável. Dri, aí uma pergunta que o Bruno, do Ao Vivo, faz para mim, que é uma pergunta muito boa. Dri, esse impecável aí, ele é adjetivo ou ele é advérbio de modo? Ele é adjetivo ou advérbio? Essa pergunta eu tive que colocar aqui, porque é a pergunta que todo mundo faz.
Pergunta ótima. Pergunta de quem tá pensando. Aí eu vou te dar uma dica que é matadora, Bruno. Sabe como é que a gente faz para saber se é adjetivo ou se é advérbio? Tente jogar pro plural. Se você conseguir jogar pro plural, é adjetivo. Se você não conseguir, é porque é advérbio, e advérbio é invariável. Então, tente jogar para o plural. Se você jogar a frase para o plural e impecável for ao plural, é porque ele é adjetivo. Se ele não for, é porque ele é advérbio. Se eu colocasse os maridos, como é que ficaria? Os maridos transitavam pelo tempo impecáveis. Se varia, é porque é adjetivo na função de predicativo do sujeito. É adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Show, show. Foi a Lu que perguntou. Isso aí, Lu. Entendeu? Perfeito. Eu posso ir além nessa frase. Eu posso ir além. Essa frase 2, que é linda, frase linda, também é um exemplo de predicado, verbo nominal. Porque ela tem um verbo que é intransitivo, um verbo de ação, e ela tem um predicativo. Show! Frase número 3. Paulo está adoentado. E aí, o verbo é de ação ou é de ligação? Ele não está ligando o sujeito ao estado. Adoentado não é o adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito? Então, ele é predicativo do sujeito. Então, esse verbo é de ligação. Código 6. Mas não é sempre que o verbo estar vai ser de ligação. Próxima frase. Paulo está no hospital. Ora, o verbo estar aqui é de ligação? Não, porque não há predicativo. Se não é de ligação, então ele é de ação. Vamos lá. O que vem depois dele é circunstância? Sim, é lugar. Se é lugar, o verbo precisa disso? Não. Se é lugar, é dispensável. O verbo é intransitivo. Código 1. E com essa frase 4, essa ficha cai cada vez mais, né? Que é a ficha de o verbo intransitivo, nem sempre ele fica bonito sozinho. Lá na época em que eu estudei, eu achava que o verbo intransitivo, ele era um verbo assim, que se bastava, ele sempre ia ficar bonito sozinho, mas nem sempre fica. Ó, nessa frase 4, esse verbo estar, ele é um verbo intransitivo, mas se você não colocar o adjunto adverbial, a frase não fica estranha? Fica, Paulo está. Fica estranha, mas não importa, não é essa análise que você tem que fazer na hora, é a análise sintática que você tem que fazer, não é a sua curiosidade. Você tem que falar, no hospital é lugar? É, então o verbo não precisa disso, então o verbo é intransitivo, mesmo que eu não ache bonito sozinho. Nem sempre o verbo intransitivo fica bonito sozinho. Caiu essa ficha para você? Isso é muito importante entender. Próxima frase. As discussões continuaram pela noite. A ação ou estado. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. O verbo continuar era um verbo que estava na lista dos verbos de ligação. Mas eu aprendi que o verbo, para ser de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Há predicativo do sujeito nessa frase? Tá vendo algum predicativo do sujeito? Não. Então, esse verbo é de ligação? Não. Se não é de ligação, ele é verbo de ação. Ou seja, ou ele é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Tá bom. Agora, vamos lá. Pela noite, é cheiro de circunstância? Sim, é tempo. Se é tempo, o verbo não precisa disso. O verbo é intransitivo. Código 1. Próxima. Permaneciam abertas as listas de adesão às emendas. Diante da frase, a primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Vá, pergunte pelo sujeito o que é que permanecia aberta.
as listas de adesão às emendas. Tudo isso é o sujeito. Tudo isso é o sujeito. As listas de adesão às emendas, sujeito, permaneciam abertas. Beleza. Vou ao verbo e pergunto, é ação ou é estado? Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar, permanecer. Permanecer é um verbo que pode ser de ligação? Sim. Mas para que ele seja de ligação, tem que ter predicativo? Sim. Abertas é predicativo? É. Predicativo do sujeito. Então, esse verbo é um verbo de ligação. Repetindo comigo que um verbo de ligação é aquele que indica estado. Esse verbo indica continuidade de estado. E o verbo de ligação vem sempre com predicativo do sujeito. Tudo bem? Na frase 7, vem: um congressista compareceu à sessão preocupado. E aí? O que você acha? Bom, primeira pergunta que você faz é... Então, vem aqui comigo, ó. Primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Tudo bem? Então, vai. Quem compareceu? Um congressista. Um congressista, sujeito. Aqui, quem comparece, comparece a. Então, vamos lá. Ele compareceu à aula, ele compareceu ao evento. Quem comparece, comparece a. O verbo pede um complemento com preposição. O verbo é transitivo indireto. Vem seguido de objeto indireto. Dri, preocupado. Preocupado é algum objeto? Não. Preocupado é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. É um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Então, preocupado é predicativo do sujeito, o verbo só tem um objeto, que é a ação. O verbo é transitivo indireto, código 3. Na frase 8, deve chover bastante. Aqui eu tenho uma locução verbal. Lembra? Na locução verbal, o último verbo é o verbo principal. Os demais não têm transitividade. Os outros verbos são chamados verbos auxiliares e não têm transitividade. Então, você vai colocar aí apenas verbo auxiliar, código 5. Na frase 9, eu sou sempre a estrela matutina. Verbo ser. Olha aqui, com o verbo ser, você é feliz. O verbo ser é sempre verbo de ligação, porque ele indica um estado permanente. E ele cai direto em prova, então não tem erro. Diante dele, verbo de ligação. Código 6. Tudo bem? Tá todo mundo comigo? Todo mundo sobrevivendo aí? A galera toda do ao vivo aí, todo mundo quietinho. Bom, a gente chegou à metade, tá? Agora nós vamos à frase 10. Atenção, a frase 10, ela é matadora. Eu quero saber quem é que acertou a frase 10. Cadê a galera do ao vivo aí? Já tem apostas. Galera, quem foi? O Bruno. O Bruno disse que surgiu verbo, código 5, verbo auxiliar. É isso mesmo, galera? Show, Bruno, é isso aí. Na frase 10, cuidado, eu tenho uma locução verbal.
Cuidado, porque na locução verbal, os verbos eles podem se separar. Isso acontece muito em prova e entre eles pode acontecer isso. Por exemplo, aqui houve uma intercalação entre esses verbos da locução verbal. Isso acontece muito, cuidado, mas você tem que aí lembrar que se você retirar o que está entre vírgulas, fica simples, ó. Surgiu assobiando. Então, esse verbo, ele é apenas um verbo auxiliar da locução verbal. Código 5. Tudo bem? Show! 11. Os operários perfuravam a rocha com suas brocas e picaretas. Cuidado! O outro lá que vai errar, ele vai dizer assim, eu vou mostrar a pessoa errando, depois eu vou mostrar a pessoa acertando para você não ter recaída aí, tá bom? Quem errou pensou assim, quem perfura, perfura alguma coisa com alguma coisa, direto e indireto. Quem errou falou assim. Mas quem acertou falou o seguinte, quem perfura, perfura alguma coisa, objeto direto. Com suas brocas e picaretas, é cheiro de circunstância. Sentiu o cheiro de circunstância? Dri, não sinto ainda cheiro de circunstância. Não tem problema. Com o tempo, de tanto treinar, você começa a sentir. Sentiu o cheiro de circunstância, mas não sabe bem qual é? Melhor ainda, não precisa saber qual é. O importante é sentir cheiro de circunstância nessa preposição. Com suas brocas e picaretas é circunstância de instrumento. É aquilo que a gente chama de adjunto adverbial de instrumento. Então, se indica circunstância, não importa. Eu errei, eu achei que fosse modo. Não tem problema, com o tempo você vai acertar. O importante é saber que se indica circunstância, é adjunto adverbial. Se é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Então, o verbo é transitivo direto. Quem perfura, perfura alguma coisa. Código 2. Entendeu? Na frase 12, existe. Diante do verbo, o que nós aprendemos? A primeira pergunta que eu faço é pelo sujeito. Então, vamos ao verbo e vamos perguntar pelo sujeito. O que é que existe? O que é que existe? Uma importante mina de ouro, sujeito. Uma importante mina de ouro existe. Pronto. Se o que vem depois do verbo é sujeito, em Nova Lima é cheiro de circunstância, lugar. Então, o verbo é intransitivo, código 1. Se eu tivesse que colocar essa frase na ordem direta, como é que ficaria? Uma importante mina de ouro existe em Nova Lima. Lembrando, então, que em Nova Lima é o adjunto adverbial, porque indica a circunstância e pode ser retirado da frase. Tudo bem? Então, sempre perguntando primeiro pelo sujeito. É o que você vai fazer agora na frase 13. Quem é que contou? Quem é que contou? Um amigo. Um amigo é o sujeito. Quem conta, conta alguma coisa, uma história exemplar, objeto direto, alguém, objeto indireto. O verbo pede 2 objetos. Verbo transitivo, direto e indireto. Na ordem direta, essa frase 13, então, ficaria: um amigo contou uma história exemplar a mim. Procure sempre colocar as frases na ordem direta. Agora a frase 14. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. O verbo viver é um dos verbos lá daquela nossa lista de verbos de ligação, que podem ser de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar. Como é que eu faço para saber se o viver aí é verbo de ligação? Eu olho para a frase e pergunto:
ele tem predicativo? O verbo só é de ligação se houver predicativo. Sim, né? Porque aberta é um adjetivo que vem no predicado e se refere ao sujeito. Predicativo do sujeito. Esse verbo, ele é um verbo de ligação porque ele indica o estado. É um estado permanente. Né? Porque quando eu digo vivia, ela estava permanentemente aberta. Se indica estado, o verbo é de ligação, código 6. 15. Estava naquele dia em Friburgo. Vai, vamos lá. Ser, estar, ficar. O verbo estar é um verbo que pode ser de ligação. Tá, ele pode ser de ligação. Mas ele só será de ligação se houver predicativo do sujeito na frase. Há um predicativo do sujeito? Não. Se não existe predicativo do sujeito, o verbo não é de ligação. O verbo é de ação. Tá, então se ele é de ação, ele é um daqueles lá, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Tá bom, como é que eu faço agora? Eu vejo se ele vem seguido de complementos ou de adjuntos. Ora, tudo que vem depois dele é circunstancial. Naquele dia indica tempo. E em Friburgo indica lugar. Então, se o verbo vem seguido de circunstâncias, o verbo é intransitivo, código 1. Entendeu? Verbo intransitivo é aquele que na frase não vem com um complemento. Cuidado para não achar que essas circunstâncias que vêm depois dele são objetos indiretos. Não são. São adjuntos adverbiais. Por que são adjuntos adverbiais? Porque indicam circunstâncias. E quando indica circunstância, você aprendeu hoje comigo. Se é cheiro de circunstância, tempo, lugar, instrumento, modo, então é adjunto adverbial, o verbo não precisa disso. Se o verbo não precisa disso, ele é intransitivo. Esse é o raciocínio. Frase 16, vamos. Ela parece triste. O verbo está ligando o sujeito, ela, ao estado. Ser, estar, ficar, parecer. O verbo é de ligação, código 6. Ele indica estado. Sim, ele indica estado aparente. Eu estou aproveitando e para todos os verbos de ligação eu estou indicando o que é o estado, para você começar a entender o que é estado. Estado aparente, estado passageiro, estado permanente. O verbo de ligação, ele sempre indica estado. Aí é fácil reconhecer um verbo de ligação quando você entende o que é estado. Na frase 17, o aluno lá, meio perdido, diria, na frase 17, quem distribui, distribui as cartas direto, na mesa, indireto. Você não. Como é que você vai falar agora isso? Você vai dizer o seguinte, ó, as cartas, sim, direto. Mas na mesa não é cheiro de circunstância, é lugar. Então, o verbo só tem um objeto. Verbo transitivo, direto, código 2. Porque na mesa é adjunto adverbial de lugar. Na frase 18, chegamos alegres. Dri, eu me enrolei um pouco nessa frase, porque eu pensei assim, alegres não é predicativo do sujeito? É. Nós chegamos alegres. Dri, essa frase tem predicativo do sujeito, não tem? Tem. Então esse verbo é de ligação? Não. Lembra que eu disse que nem sempre que houver predicativo do sujeito na frase, o verbo será de ligação? Se o verbo indicar ação, não será de ligação. O verbo chegar é verbo de estado ou é verbo de ação? É verbo de ação, não é verbo de estado. Então,
Mesmo havendo predicativo aí, esse verbo não é de ligação. Esse verbo é intransitivo. Código 1. Então, essa frase é para você lembrar que predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Verbo de ligação ou de ação. Que não é só porque eu vi um predicativo que o verbo vai ser de ligação. Que, ó, observa a diferença entre as frases 16 e 18. Cola nessas frases, cola nessas frases. Na frase 16, eu tenho o predicativo. E o verbo é de ligação. Por quê? Porque ele não indica ação, ele indica estado. Estado aparente, parece. Mas na frase 18, eu tenho o predicativo, só que o verbo, ele não indica estado, ele indica ação. Então, não é verbo de ligação. Entendeu a diferença? Na 16, o verbo era de ligação. Na 18, ele é verbo intransitivo. Predicativo pode aparecer, então, com qualquer verbo. 19. José caiu doente. Olhe para esse verbo e me diga. Esse verbo é de ação ou é de estado? E aí? Verbo de ação ou verbo de estado? É cair? Tipo, caiu. A ação de cair. José estava andando. É um movimento de cair? Ou é uma mudança de estado? Vem comigo. Cair doente indica mudança de estado. Então, se indica mudança de estado, o verbo é de ligação. Código 6. E doente é o predicativo do sujeito. Então, sabe aquela lista que a gente decorou lá na escola de verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, andar, viver, continuar? Depois daqueles verbos vinha um etc. Porque não existem só aqueles verbos de ligação, não. A gente acabou de ver na frase 19 um verbo de ligação que nem estava naquela lista. Como é que eu sei que ele é verbo de ligação? Eu sei, Adriana, não porque eu decorei a lista, não, minha filha, é porque eu entendo que é verbo de ligação. Verbo de ligação é o verbo que indica estado. Você entendeu por que tem que entender e não tem que decorar? Pronto, matou a questão. Repito, todas essas frases eu retirei de prova. Não estou inventando as frases, não. E a frase 20... Vai. Aquela estrela no peito é... Com o verbo ser, eu sou feliz. Eu tenho um estado permanente. O verbo ser indica um estado permanente. Por isso, é um verbo de ligação. Código 6. Show. Bom, e aí? Fechamos toda a teoria, fechamos os exercícios de fixação. E eu vou fazer o seguinte, como a gente está hoje numa aula ao vivo e numa aula aberta, a gente vai corrigir essas questões para não deixar a galera aí sem as respostas. Mas atenção, é desafio. É desafio mesmo. O que eu vou fazer agora? Na sequência, eu vou rodar uma vinheta e você vai ter 1 minuto para resolver cada questão. Nós vamos aos minutos finais. Estou fechando a aula, mas preste atenção. É 1 minuto para cada questão e agora vai ser saideira, tudo bem? Vai ser saideira, galera. Sem teoria, acabou. Agora é só para treinar. É o treino final. Vou rodar uma vinheta e nós vamos questão por questão, só para ver se você consegue aí resolver os desafios. Posso ir? Então, ó, vai. 1 minuto. Prepare-se aí, pegue as questões. Vamos lá.